Oi, Renata, tá ouvindo bem? Tudo bem? Eu tô ouvindo bem. Você tá ouvindo? Eu acho que tá no Instagram errado. Ah, então entra com Peraí, outro. deixa eu Desculpa, entrar no outro, peraí. peraí. Sai que eu vou entrar de novo. Segundo. Tá bom. Não achei o outro Instagram dele. Dá uma cenada no seu Instagram, Gustavo, que você vai entrar para eu te chamar. Eu não tô achando ele aqui. Ah, achei. Aí, pronto, agora eu achei. Oi. Oi. Muito... Desculpa, Gustavo, Não, obrigada, viu? desculpa aí. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Obrigada por ter aceitado meu convite, meu desafio de falar aqui. Não, Já prazer estava é te todo meu. apresentando. É uma honra sempre trabalhar com você, discutir com você. Tá ouvindo bem? Eu estou ouvindo, quero saber aí se o pessoal está ouvindo. Faz um joinha se tá tudo bem com o som. E aí, alguém que estiver ouvindo, faz um joinha que a gente continua. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, Gustavo. Eu já te apresentei aqui no começo, ó, a Sirlene falou que tá jóia o som. Mas eu queria que você falasse um pouco do que você faz, de como que é o seu trabalho. Eu Tá, ok. conheci o Gustavo lá na Unifesp, no grupo de dor pediátrica. E, bom, agora é com você. Tá, ok. Eu vou ser bem breve, né? Eu basicamente trabalho com pediatria e com reumatologia pediátrica, né? Sempre vem aquela pergunta de todo mundo: e criança tem reumatismo? E criança vai para o reumatologista? A gente vai Uhum. entender um pouquinho, né? Qual a diferença da reumatologia de adulto, a reumatologia pediátrica. E trabalho com crescimento e desenvolvimento, né? Que o pediatra, acho que essa é a grande missão do pediatra. Não é só a doença, não é só estar lá no pronto-socorro e atender uma criança doente, mas é ver uma criança crescer. E mesmo quando ela cresça, mesmo que ela cresça bem, a gente tem que estar lá de olho, né? Tem muitos aspectos do crescimento saudável que a gente precisa estar lá ajudando a criança a desenvolver bem, né? Eu acho que é aí o grande foco da live de hoje, né? Então, se eu Sim, pudesse é, não. resumir, seria isso. Seria o meu papel é como pediatra na puericultura, né? No desenvolvimento da criança e como reumatologista, tanto na parte de doença quanto na melhoria da qualidade de vida. Sim, é porque a pediatria ela tem a chance, né, de atuar na prevenção, né? Sim. Porque a gente, como criança, você ainda tem o hábito de levar a criança periodicamente ao médico, né? Então você consegue atuar bem diretamente nessa prevenção. Então vamos a essa primeira pergunta. Criança tem reumatismo? Então, essa é polêmica essa pergunta, porque assim, a criança tem doenças reumatológicas. O termo reumatismo, apesar de ser assim bem popular, ele é um termo um Uhum, pouco ruim, né? Que remete muito talvez a artrite reumatoide do adulto, aquela velhinha que não consegue andar, né? Então, assim, as doenças uhum, reumatológicas tanto existem nos adultos quanto nas crianças, num espectro e numa forma diferente, né? Então, assim, as crianças podem ter artrite tal qual como os adultos, tá? Um belo dia amanhecer com o joelhinho inchado e aquele joelhinho ficar inchado até a gente tratar. Mas uhum, sim, criança tem reumatismo, mas o termo reumatismo, ele não é o melhor termo. Eu diria assim, criança pode ter doença reumatológica e precisa tratar, pode ser uhum. muito grave, tá? Tá. Eu vou aproveitar que a gente tem um pouquinho mais de gente aqui, vou te apresentar novamente. No começo eu me confundi, chamei você no seu Instagram pessoal. Então, eu estou aqui com o Dr. Gustavo. Eu conheci ele na reumatologia, no departamento de reumatologia na pediatria da Unifesp. E Gustavo Guimarães Barreto Alves, ele é pediatra e é reumatologista pediátrico, trabalha, é médico do corpo clínico do Einstein,
trabalho como assistente lá no departamento da Escola Paulista, tem um monte de coisa, eu vou resumir. Ele também é pós-graduado em nutrologia e trabalha também no consultório lá da Clínica NEM. E eu abri umas enquetes essa semana e apareceram umas perguntas bem interessantes mesmo, bastante interessante. Mas antes das perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho do que você vê a respeito do movimento na vida da criança. Se isso é uma preocupação dos pais, se isso não é, se você observa que as crianças são iguais ou diferentes de como você foi, ou de como você é como adulto, de como são as famílias, de como que você vê o movimento inserido hoje nas famílias, ou incentivado ou não para as crianças. O que que você vê, tanto no público quanto no privado? O que que você vê assim para a gente ter uma noção do geral? Sim, e em vários momentos eu vou te devolver a pergunta, tá? Porque Tá assim, bom. todo mundo sabe, aí quem já segue a Renata, que a Renata é uma grande conhecedora do movimento, né, de forma geral, e mexe muito com criança tanto saudável ou com doença. Eu vejo que o movimento não é, de forma geral, uma grande preocupação das famílias, e isso preocupa, Uhum. tá? Por quê? Qual é o primeiro presente que um bebê ganha? Sapatinho, né? E assim, que o fisioterapeuta, o pediatra, que é um pouco ligado no desenvolvimento, já fica desesperado. Meu Deus, o pé tem que desenvolver no chão, o pé tem que desenvolver É, na areia, não é no sapatinho, né? Então isso, a gente vê que já existe uma consciência acerca do doce, acerca da alimentação, mas o movimento. Existe uma tendência das famílias acreditarem, saberem que uma criança sedentária traz consequências e problemas futuros, mas na prática isso fica muito aquém. As famílias mais esclarecidas, eu tenho visto a tendência de já incluir crianças em esportes, em atividades físicas mais cedo, né? Mas ao uhum. mesmo tempo, são crianças mais reclusas em apartamentos, em telas, né? A gente está na era da tela, quando a gente estava numa briga, travando uma briga que tela não é legal, chega a pandemia e faz todo mundo voltar para a tela e a gente tem que falar tela não é legal, mas a gente não tem o que fazer, né? Não, não tem Nesse outra momento a opção. gente não tem outra opção. As famílias precisam trabalhar, as famílias precisam de um tempo, a mãe precisa de um tempo, o pai precisa de um tempo para eles, e as Uhum. crianças acabaram ficando mais tempo na tela, né? Mas de forma geral, o que eu percebo é que há pouca preocupação acerca do movimento. Até quando a gente está lá no exame geral, eu examino o pé da criança e falo, olha, o pé é plano, o pé não é, o pé desaba, fica todo. Eu nunca pensei nisso. E assim, será que é por isso que ele tem dor? Talvez, é um dos fatores, né? E aí eu vou devolver a pergunta para você. O que você tem visto assim nos seus atendimentos de fisioterapia, com essas queixas dolorosas? É, quando, como é que a família vê o movimento, o desenvolvimento da criança relacionado ao movimento? Olha, Gustavo, eu vejo assim, quando a criança chega, né, no meu consultório, normalmente ela foi encaminhada por um pediatra, ou para um ortopedista, ou para um reumatopediatra, né, e depois ela vem para a fisio. É muito raro uma família procurar diretamente a fisioterapia. Mas o que eu posso te dizer assim, é que como mãe, assim, dá muito trabalho manter uma criança ativa. Tem que ser Sim, uma decisão, assim, tem que ser uma decisão diária manter uma criança ativa. Porque é muito mais simples e dá muito menos trabalho e, assim, é uma distração muito mais fácil, né? Você fazer exercício por 1 hora com uma criança dá muito trabalho, você precisa ter muita criatividade, né? Então, assim, por mais que se tenha consciência, é, fora a consciência, precisa de uma decisão, né? De sim. uma decisão, assim, eu vejo que, por mim, com o meu filho, eu tenho apenas um filho de 12 anos, aqui em casa, assim, o Marcos, eu e o Theo, nós somos bem ativos. Mas é uma decisão de todos os De dias, to... né? e de Então, todos ontem, da família de também, todos né? da Assim, família. é Ontem era muito 4 difícil. horas, a gente estava morrendo de preguiça aqui. E aí, não, vamos aproveitar o sol. E a gente saiu, procurou um gramado aqui perto e tal, e fomos lá bater bola, caminhar. É isso que é a questão, sabe? É fora, não é só pregar uma coisa.
É como dizer, vamos comer saudável. Se você não estiver sempre comprando fruta, verdura, comprando, porque isso não dá para armazenar, né, não funciona. Então, Não eu funciona. diria que é mais do que uma consciência. Eu acho que o que está faltando, no geral, é a decisão de fazer junto. É a decisão da família, né? Assim, eu acho que Isso, o pré-requisito para ter uma criança é, que se exercita, que faz esporte, é ter uma família como exemplo, né? isso É muito difícil começar por eles se eles não veem exemplo em casa. É mesmo igual a alimentação, né? Que a gente pode falar horas aqui de alimentação, de sim, procedimentos. E eu tô falando isso não é para colocar mais uma responsabilidade ou uma culpa na mãe ou no pai. Não é isso. É porque realmente os hábitos de vida eles são imitáveis, né? Uma Sim. mãe leitora, o filho lê, um pai leitor, o filho lê, quer dizer, joga mais videogame, joga mais também. Enfim, é isso, assim, né? Mais do que uma consciência, pelo que eu vejo. Deixa eu trazer aqui, alguém pareceu de um tanto de hora de tela, deixa eu só voltar aqui, 4 horas por Eu dia a vi. mais de tela por causa da escola remota. Quer dizer, é verdade, quer dizer, foi acrescentado ao. Aí, as outras pessoas elogiando o tema, tal. Gustavo, um excelente pediatra, isso aí. Muito bom. Eu vou te passar umas perguntas que Tá apareceram ok. nas enquetes que eu coloquei, tá? E uma mãe de AIJ, a IJ, só para esclarecer, quem tem uma criança IJ sabe o que que é, né? Mas é uma artrite idiopática juvenil. Dentre as artrites todas, é a que é mais comum, né? Entre as crianças, ela está perguntando qual é o melhor esporte para uma criança com a IJ, e ela também fez uma pergunta mesmo à mãe. A criança com a IJ pode praticar esporte? Tá. Então, assim, a IJ, então, é a nossa principal doença crônica na reumatologia de criança, né? Que é uma artrite, ou seja, inflamação na articulação idiopática. A gente não Não conhece a sabe. causa. E juvenil, porque começa na infância. Então, até os 16 anos, essa é a definição. Então, são crianças que têm artrite. Uhum. Algumas crianças têm poucas artrites, outras crianças têm muitas artrites. E pode ser tanto do bebezinho, que ainda nem começou a andar, ou começou a andar agora, e até para de andar, ou até começa a cair, quanto pode ser do adolescente, tá? Não existe um esporte ideal na IJ, né? O que que a gente recomenda de forma geral? Durante a fase aguda da doença, a doença não está controlada, que a gente chama de doença ativa, a gente evita os esportes. A gente não está dizendo que tem que evitar a articulação se mover, né? A gente não gosta de articulação parada. Então, assim, quer ver a gente da reumatologia pediátrica assim, ficar de cabelo em pé, é a criança que está com a articulação inchada e alguém desavisado foi lá e Fez uma engessou atadura. ou fez uma atadura, né? Aquela articulação que já está lá sofrendo por estar inflamada, ela agora está parada, né? Então, assim, a musculatura ao redor vai ficar toda comprometida. Então, existe até uma tendência hoje em dia na AIJ começar o movimento ainda na fase ativa, né, com fisioterapia, claro, aí é um movimento Uhum. guiado, né, muitas vezes tirando a carga, movimento em água, movimento de bicicleta, e tem vários tipos, né? Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer é que não existe esporte proibido na IJ, tá? Uhum. Claro que a gente vai respeitar as limitações. O que é que eu acho que é importante? Tratar a doença. Depois que a gente alcançou a inatividade, né? A doença está lá dormindo, a gente não fala de cura na IJ, mas na prática a gente vê que as crianças ficam livres da doença. Uhum. Tratamos a doença dormiu, vamos ver o que sobrou. Ficou alguma limitação? Precisa de uma ajuda da fisioterapia para melhorar aquela limitação e a gente adequa. Não tem como a criança que tem muita limitação nos joelhos, por exemplo, praticar futebol. Acho que vai ficar difícil, né? Vai Uhum. acabar levando mais dano para a articulação e para o resto do. A gente tem que lembrar que o corpo é todo conectado, né? O joelho não sofre só nunca. O joelho Uhum. sofre, o quadril sofre, as costas sofrem, né? Até a sua cabeça muda, a Tudo. postura da cabeça, né? Então acho que a resposta é essa. Não existe esporte proibido, é estimulado o esporte sim, e aí vai depender da limitação que a criança alcançou. Tem criança que teve artrite em 10, 15 articulações que zera
e que ela pode fazer Uhum. qualquer esporte, desde que seja um esporte agradável para ela também, né? Que não seja um peso fazer aquele esporte. Tá. Aí você tem que fazer esporte porque você tem esse problema. Não, tem que ser agradável, né? Tem que ser de uma forma que seja agradável para a criança. Até tem um conceito que eu queria acrescentar nisso, ele se aplica a IJ, mas se aplica a qualquer pessoa. Porque a gente tem o conceito de mobilidade, né, que é uma pessoa que é sempre mais ativa, né, que ela não é parada. Aí você tem a atividade física e tem a prática esportiva. Não necessariamente você precisa ter uma prática esportiva para deixar de ser sedentário, para fazer bem para o seu corpo. Aqui, normalmente, criança, a gente pensa sempre em colocar num esporte, No né? Até tem uma esporte. mãe aqui perguntando, ó, balé na IJ, pode? Pode, vou dizer que pode. Depois a gente vai falar um pouco de hipermobilidade, a gente vai falar Tá, os pós e os contras aí. tá bom. Podemos já falar agora de hipermobilidade, porque acho que três coisas que eu gostaria de falar com você era a IJ, a hipermobilidade e a dor de crescimento. Na hipermobilidade, o que que é hipermobilidade? Primeiro, começa daí. Vamos lá. É bem sabido, né, que tem algumas pessoas que são mais móveis do que outras, né? Tem, Uhum, assim, até na fase adulta a gente brinca, espalma aí as mãos no chão. Tem algumas pessoas que vão espalmar e tem outras pessoas que não vão espalmar, tá? Isso não quer dizer que a pessoa tem um condicionamento físico melhor ou pior do que a outra, mas fala muito a uhum. favor de mobilidade articular. Então, tem pessoas que têm uma coisa que chama hipermobilidade. A gente faz uns testes no consultório, né? A gente vê a mobilidade de algumas articulações, são 9 pontos, e quem tem 5 ou mais desses pontos é classificado como Como hipermóvel. hipermóvel. O hipermóvel, ele pode ser hipermóvel e ter dor, e ele pode ser hipermóvel e não ter dor. O hipermóvel que tem dor, a gente fala da síndrome da hipermobilidade. Então, e aí vai entrar, essa dor pode ser a dor do crescimento, pode ser, assim, é um conceito que a gente chama de conceito guarda-chuva. Na dor tem um monte de diagnóstico embaixo, né? Então, assim, as crianças que têm hipermobilidade, elas tendem a hipermobilidade é mais comum na criança, tá? As crianças, via de regra, são mais hipermóveis e com o crescimento, isso vai se perdendo pela formação muscular e articular de forma geral. Algumas crianças que eram hipermóveis vão se tornar adultos hipermóveis, tá? E aí Uhum. também pode ter repercussão negativa ou não. Essas crianças hipermóveis, elas vão ter algumas vantagens em alguns esportes, né? Então é a bailarina que estica melhor a perna, né? É o ginasta que faz melhor os exercícios e ele pode não ter dor nenhuma. Se ele não tem dor, não tem limitação, ele pode seguir naquele esporte, tá? Mas, por Tá. exemplo, uma criança que é hipermóvel, uma menina hipermóvel, um menino hipermóvel que quer fazer balé. E sente muita dor. Sempre depois da atividade, sente muita dor. Há uma limitação e um prejuízo da vida, né? Então, assim, tem que repensar. Assim, ela é campeã de balé. Vamos colocar na balança, né? Ela é feliz com isso, ela é campeã, Uhum. é uma demanda da família, né? Então, assim, não tem esporte proibido, né? Mas de forma geral, os esportes, e aí eu acho que até você vai falar melhor do que eu, Renato, os esportes que fortalecem musculatura, eles são mais adequados para quem é hipermóvel, né? Porque a ideia é deixar os músculos mais fortes, já que a É, articulação é mais frágil nesse sentido, é, tá? porque a característica principal é que o tendão ou ligamento são um pouco maiores, né, do que o esperado para o tamanho daquele músculo. Então, a gente pode dizer que a articulação ela fica um pouquinho mais frouxa, né, e não tão firme como ela normalmente, ou para quem não é hipermóvel, ela ficaria. Isso não é um problema, só que para você estabilizar essa articulação, você vai precisar de um pouquinho mais de músculo do que se você não fosse hipermóvel, ou seja, do que se seu tendão não fosse tão maior do que ele é. Isso para a vida e para qualquer esporte. E qualquer esporte, né, Gustavo, ele tem Qualquer aquela. E para qualquer pessoa, ele tem aquela demanda dele, ele tem uma demanda muscular sim. daquele esporte. Então não é só o hipermóvel que tem uma demanda muscular, né? No É. geral, a gente precisa também do músculo para poder praticar o esporte, né?
Uhum. Aqui já respondeu uma pergunta. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, Tá. podemos. Aí, aqui, já respondemos uma pergunta que foi da hipermobilidade e ela está dizendo assim: por que alguns hipermóveis sentem dor e alguns hipermóveis não sentem dor? Não sabemos essa Não resposta. sabemos mesmo, essa Não é. sabemos. Eu costumo dizer que a dor, E não ela é é. eu e você que não sabe, não, não se Não sabe, né? sabemos. A dor é uma experiência muito pessoal, né? Assim, pode ter uma pessoa que vai passar ali, bater o dedo mindinho na mesa e gritar de dor, e outra pessoa não vai sentir nada, vai sentir Uhum, aquela dor e suportar. Então, é uma experiência muito pessoal e ela é multifatorial, né? Ela envolve tanto a questão neurológica, lá de sentir o estímulo e de responder com com a resposta dolorosa mesmo, como envolve outros fatores, incluindo muito emocional. A dor e a emoção uhum. estão totalmente ligada. Ligada. Muitos estudos mostrando a associação de intestino e dor, né, a microbiota intestinal, a saúde de Uhum. forma geral. Então, o que é que entra diretamente em alimentação? Então, pessoas que têm alimentação mais saudável tendem a experimentar menos dores, né? Então, assim, é outro quesito. Sono, estresse do dia a dia, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida, né? E pode ter, assim, a pessoa lá, os hipermóveis, de forma geral, eles tendem, porque eles têm realmente as juntas mais frouxas, como a gente diz, quando eles vão pisar, eles tendem a desabar a pisada, né? Então tem essa questão mecânica também, Mecânica. né? Então o nosso pé é feito para ter a curvinha, né, para a gente amortecer a nossa carga, e quem pisa de uma forma diferente vai sofrer as consequências disso também, né? Então tem toda essa questão. Mas tem gente que pisa assim e não sente dor, né? Uhum. Então, realmente é uma resposta que não existe ainda, a gente não sabe. Por isso que ela é multifatorial, né? E a Uhum. gente tem que levar em conta o sentir e o tolerar, né? Que são duas Sim, coisas diferentes, né? Tem gente que sente pouca e, e tolera muito e o contrário, uhum. né? Ó, Sim. tem uma pergunta aqui, hipomobilidade pode aumentar o risco para entorses? Pode responder, né? Eu concordo totalmente. Pode aumentar muito, né? Por isso que é muito importante a consciência corporal, né? Uma pessoa Uhum. que faz exercícios desde a infância ou há muito tempo, ele tem uma maior propriocepção, ele tem uma maior consciência corporal. Vou dar um exemplo bem prático aí para a vida adulta. Uma pessoa hipermóvel pode fazer CrossFit? Pode, se ele tiver muito consciência dos exercícios que está fazendo, que geralmente não acontece tanto, porque Uhum. uma certa competição ali no momento, não tem uma supervisão tão próxima, então está mais suscetível a entorse, sim, e a lesões de forma geral. Os esportes de impacto, né, no Sim. geral, oferecem um pouco mais de risco. Aqui a frouxidão ligamentar é a mesma coisa, tá? Frouxidão ligamentar e hipermobilidade é a mesma coisa, aumenta o risco de lesão na atividade. Não é em qualquer atividade. Normalmente a gente tem uma lesão articular quando a gente perde a consciência daquilo que está fazendo, né? Eu não estou mais controlando meu pé e aí dá aquela torcidinha, né? Numa pedra, num buraco, Sim. enfim. A hiperfrouxidão ligamentar aumenta o risco de artrite? Aí não, né? Não, a gente sabe, por exemplo, a gente vai entrar num outro assunto que é dor do crescimento. A gente sabe que tem essa associação muito forte de hipermobilidade e dor do crescimento, mas não tem associação hipermobilidade e artrite, tá? Tá. A artrite, por exemplo, ela é uma doença autoimune, né? A artrite, Uhum. as artrites na infância. Então, também é multifatorial, mas são outros fatores aí que estão envolvidos. Tá pouco ligado aos fatores externos, né? Pode Tá. ter, pode estar associado com artrite traumática, por exemplo, né? Uhum. Lembrar que é outro tipo de artrite, uma artrite aguda, que você vai lá fazer um repouso, um gelo, um anti-inflamatório e vai resolver em alguns dias. É diferente Uhum. das artrites crônicas que você precisa de imunossupressão, de remédio mesmo Uhum. imunossupressor. Sim. Incentivar atividade física, como ginástica olímpica, isso por hipermóvel ainda, tá? Pode prejudicar as articulações no futuro? Acho que você já respondeu.
Mas ela falou do futuro aqui, né? É, pode, desde que não tenha um acompanhamento bem preciso, né? Assim, essa pessoa tem que fazer um trabalho de fortalecimento muscular também, mas sim, pode, né? Tá. Todo atleta está suscetível a mais lesões do que Uhum, quem não é uhum. atleta, né? Sim. E um atleta hipermóvel, então, em uma atividade de impacto, ele está mais suscetível ainda, né? Mas, assim, tem como contornar isso. Claro, um bom acompanhamento, bom Uhum. trabalho de fortalecimento muscular ajuda bastante. Hoje está mais rico, né? Os serviços todos, a maioria tem um médico acompanhando, tem Sim. fisioterapeuta, né? Tá mais rico isso em torno da criança que pratica. Esses atletas de ginástica olímpica são todos hipermóveis? É uma pergunta também. Não, tem muito de condicionamento físico, mas eu Uhum, diria que a maioria, sim, a maioria é hipermóvel. A maioria tem uhum, assim, os que se destacam é que nem assim, todo atleta de basquete tem que ser alto? Não, mas os que são altos desde o começo, eles vão se destacando e eles vão ganhando mais vão posição, ficando. né? Vão ficando, Uhum, né? Os baixinhos vão indo embora. tá. Vocês vão falar sobre emoções e desenvolvimento? Vai estar junto, né? Eu acho que no pacote, mas acho que não especificamente, né, nessa live aqui, Tá, a gente né? pode falar isso um pouco mais para frente, né? Tá. Como você sabe se uma criança está se desenvolvendo bem? Tá. Essa De uma, pergunta veio na caixinha também. Depois nós vamos para tá. a dor de crescimento. De uma forma geral, né? Assim, o desenvolvimento ele é um conceito muito complexo, né? Antigamente a gente focava muito na curvinha lá, na curva de estatura, na curva de peso. Ah, a curva de peso está linda, a curva de estatura está legal, mas às vezes a criança está legal na curva de estatura, legal na curva de peso e está com o IMC um pouco afora, um pouco Uhum, fora, né? Um pouco fora do padrão. Então, o desenvolver ele é muito mais complexo. Ele envolve também o desempenho escolar, ele envolve se a criança consegue ter uma boa socialização com os colegas, se ela é uma criança que sofre bullying. Então, é uma pergunta bem difícil de dizer. Eu acho que a gente tem que ir sentindo consulta a consulta. Tem a parte física, que a gente consegue ver se a criança está bem nutrida, se ela cresce bem, se tem alguma suspeita de algum problema ali hormonal, a gente, como pediatra, pesquisa e no momento certo manda pro colega especialista nisso, mas tem que ver a parte de alimentação, tem que ver a parte de sedentarismo, né, que é a grande epidemia do século. uhum. E também a parte social, né? Acho que não adianta só perguntar, tira nota boa na escola? Muita gente que não vai bem da parte social tira notas maravilhosas na escola. Uhum. Mas é triste, tem tendência à depressão, sofre bullying na escola. Essa criança não está se desenvolvendo bem, ela está desenvolvendo a parte intelectual bem, mas a parte social não está. Então, eu acho que tem que ser assim, sempre muito abrangente e multifatorial, né? Vai ter uma hora que a psicologia vai ter que entrar, vai ter uma hora que a nutrição vai ter que entrar, vai ter uma hora que a fisioterapia vai ter que entrar, vai ter uma hora que não vai precisar de ninguém e que a criança está indo bem, só precisa ficar alerta, né? Mas eu acho que é um conceito muito amplo. Tá. Tem uma pergunta aqui: qual o exercício mais indicado por uma criança de 5 anos? E a partir de que idade a criança pode fazer esportes competitivos? Posso responder rapidinho e daí eu te Pode, passo a bola? pode. Eu não lembro a fonte aqui, mas eu posso deixar nos comentários depois se eu conseguir subir a live. De que criança de 5 anos pode correr e pular de 2 a 4 horas ininterruptas, sem problema nenhum. Então, escolhe aí a atividade, a criança precisa brincar, e, enfim. A partir de que idade a criança pode fazer esportes competitivos? Eu vejo uma questão de competição, Gustavo, assim, com cuidado só, de que tem muito treinador que trata a criança como um mini adulto. E criança não é mini adulto, criança é criança, adolescente é adolescente, Sim. adulto é adulto. Só nessa questão aí, mas eu não vejo uma idade assim, a partir de tal.
Mas É, essa foi minha opinião e eu quero saber a sua. interessante, no último congresso americano de pediatria foi falado desse tema e eles colocaram lá, eu também não vou saber a fonte exatamente agora, mas que menores de 8 anos não deveriam fazer esportes, menor de 6 nunca, e menor de 8 anos não era recomendável que fizesse esportes de cunho competitivo ou esportes rotineiros, assim, que até Uhum. essa idade é para brincar, né? O esporte brincado é brincar de futebol, é brincar de vôlei, mas a ideia de um esporte como esporte mesmo, a partir dos 8 anos de idade, né? Claro, eu acho que entre 6 e 8 anos dá para avaliar. Tem criança que é mais madura, tem criança que entende melhor o conceito e dá. Mas antes disso, acho que não. É, tem a questão também do gesto esportivo único, né? Às vezes ela só faz aquele e vai desenvolver apenas aquele Sim, melhor do que os outros, né? Por isso a questão de vários esportes na é. E escola, ela nem deu das chance brincadeiras, de desenvolver outro. outras coisas, né? Vamos lá para a dor do crescimento, Vamos. que apareceu várias perguntas. E existe dor de crescimento? Existe. Eu acho que muita gente vai relatar. Eu também tive, né? Existe. A dor do crescimento é um termo também ruim, né? Que a gente sempre fala, né? Lá no nosso ambulatório, crescer não dói. Crescer não dói Uhum. porque se crescer doesse, a criança ia ter muito mais dor no período da adolescência ali, né? Da puberdade, que eles fazem aquele estirão. No Ou estirão. lá, ou lá quando é bebezinho, que eles triplicam de tamanho Uhum. e não é quando a dor é mais frequente, né? A gente tem a dor no momento que até uma desaceleração do crescimento, né? Então não é a dor, não é dor do crescimento, mas até em inglês, se você for pesquisar, o termo é esse, tá? Growing pains. Então, existe esse diagnóstico, mas não está relacionado ao crescer só, apenas, né? Então, a gente não sabe também, outra coisa que a gente não sabe a causa exata, a gente sabe que tem uma associação genética, geralmente tem uma associação que o pai teve, ou que o irmão Uhum. teve, né? Parâmetros psicológicos estão envolvidos também, né? Então, assim, são crianças que em algum momento podem desenvolver uma necessidade maior de atenção e talvez a dor aconteça aí, eu vou falar um pouquinho mais na frente, como um ganho secundário, né? Mas de forma geral, o que a gente tem que saber, o que é que as mães, os pais, assim, o profissional de saúde tem que saber sobre a dor do crescimento. Ela é super comum ali entre os 4 até os 10 anos de idade, muito de membro inferior, tá? Então, assim, é muito difícil a criança ter dor de crescimento e reclamar do cotovelo, pode, tá? Uhum. Mas é muito incomum, tá? De membro inferior, geralmente bilateral, mas bilateral que eu falo, um dia numa perna, outro dia em outra perna, pode ser nas duas no mesmo dia, Uhum. mas nunca é num lugar só. Tudo que é num lugar só, assim, na medicina de forma geral, assusta, né? A criança tende a apontar a dor assim, mexendo, a dor é aqui, né? Ele espalma a mão e aponta, porque é difícil, como não é uma dor da articulação, é uma dor que a gente fala músculo-esquelética, né? Tem mais estruturas ali envolvidas, ela não é uma dor localizada. Então, toda criança também que aponta para o joelhinho, a dor é aqui, também preocupa um pouquinho, né? A dor Uhum. pode acordar à noite, né? A gente sabe que na prática algumas famílias falam, a criança acorda à noite com dor, ela pode melhorar com massagem, às vezes precisa medicar, mas a dica que eu dou é tentar evitar a medicação, porque você cria um ciclo vicioso, né? A dor tende a Uhum. passar com o crescimento, tá? Talvez o termo melhor seria a dor antes do crescimento, né? Porque a criança cresce, ela melhora. Mas às vezes ela se torna muito frequente. Quando é que ela precisa de um atendimento especializado? Quando ela se torna muito frequente. Quando a criança está tendo que faltar aula por conta Uhum. da dor, né? Quando está trazendo muita preocupação à família. Eu acho que ficou estranho, tem que ser visto, né? E aí Tá. o tratamento também, que a gente fala, multiprofissional, né? Tem criança que vai ter
uma demanda da parte da psicologia, da parte da fisioterapia, da parte médica. Outros vão se beneficiar super da parte de fisioterapia apenas porque tem alguma alteração ortopédica, né? Uma criança que é super Uhum. hipermóvel e aí eu acho que você também pode falar um pouco sobre, Renata. Tá. É, tem uns mitos também, né? Assim, Gustavo, sobre ele dói à noite porque ele fez muito, porque ele pulou demais, o dia que ele pula mais, que dói mais e tal. Sim, E não está necessariamente ligado, ao sedentarismo ou à prática de exercício, né? Mas a gente pode dizer de uma forma bem rápida, assim, e ampla, que nós temos a fáscia, né? Que é sim, uma membrana que ela permeia os ossos, os músculos, os órgãos, né? E às vezes, e ela é condutora de sim, sensações boas e condutora de dor também, de sensações ruins, né? Normalmente isso que você falou de é pura aqui, né? Ela está mais ligada às questões da face. E o que falta, às vezes, é um estímulo diferente para aquele músculo quando a criança é mais arteira, digamos, que é aquela criança que pula mais, que faz mais exercício. Às vezes, o que na fisioterapia, a gente muda o estímulo daquele estímulo que ela vem sentindo, tendo sempre, e a gente consegue ter bons resultados. E outras vezes, a criança é muito sedentária, por não ter estímulo nenhum muscular, também apresenta mais dores. Então, não estou afirmando que a dor é por causa do sedentarismo ou por causa da cabritice, não é nenhuma uhum, coisa nem outra, mas que na visão da fisioterapia vai depender muito do que faz. E uma das coisas que a gente mais tem resultado na criança para essa dor é mudar o estímulo daquilo que ela estava fazendo e dessensibilizar também, né? Que é como o frio, assim, você está no verão, chega o frio, o primeiro dia que faz 20 graus, você põe casaco. O último dia que faz 20 graus antes do verão, você está de regata, né? O que que aconteceu, né? Você se acostumou, então é isso que a gente chama de dessensibilizar. Esse também é um papel da fisioterapia ou da terapia ocupacional no tratamento da dor, né? Quando essa dor já incomoda, social, escola, enfim, aí que vem para o tratamento, seria mais ou menos, em linhas gerais, isso que a gente aconselha, né? Que a gente faz com as crianças, que a sim. fisioterapia faz. Eu acho que é muito importante desmistificar isso, que assim, a dor está totalmente relacionada à atividade, até porque uma das coisas a gente não quer essa criança parada, né? A gente não Parada. quer que essa criança pare de brincar, pare de se exercitar, mesmo que seja com brincadeiras, porque sente dor, né? Nem que a família. Outra coisa que eu vejo muito, Renata, na prática que melhora, é você orientar a família. É você Uhum. orientar a mãe que, olha, Esclarecer. a dor existe, a dor é de verdade, a dor é daquele jeito mesmo, mas a dor vai melhorar. A dor não é uma doença Uhum. existe muito esse medo da família, né? Será que é uma doença grave? Será que é uma doença do osso, né? Porque a criança aponta para o É. membro, parece que é dentro do osso. Algumas crianças falam que ai, meu osso está doendo, né? Uhum. Fala de dor dentro do osso. No momento que você tranquiliza a família, parece que o grau de ansiedade da família inteira Baixa, diminui. né? E tudo melhora, tá? E assim, e dizer, vai melhorar. Vai, Uhum. tenha calma que vai melhorar. Claro, algumas crianças vão precisar de um suporte mais intensivo, né? Sim. E tem outras, não, que o maior problema era a preocupação da família. Na hora que caiu, a gente vê muito acontecer também um ganho secundário, né? Assim, algumas crianças que esse ganho secundário pode ser consciente ou inconsciente, né? Por exemplo, a Uhum. criança sente dor do crescimento e aí um dia ele não quer fazer prova, né? Porque vai ter uma prova e fala, eu tô com dor, mas não quero, não quero. Esse é consciente, ele está simulando o andor para não fazer a prova. Uhum. Mas o mais comum é o inconsciente, que a criança não tem culpa nenhuma, nem a família, né? Não. ela, o cérebro dela percebe que quando ela tiver mais dor, ela vai ter mais carinho, a mãe vai levar ela para o quarto dela, ela vai dormir com a mãe, né? Então Uhum. isso dá um afago de alguma forma aí no inconsciente dela e É. faz esse ciclo vicioso que precisa ser quebrado em algum momento, né? Uhum. Às vezes uma família de muitos irmãos, né? A mãe fica lá mais tempo, né? Passando a mão.
Isso a gente Sim, chama mesmo de ganho secundário, né? São várias questões para ser avaliadas, por isso que a gente fala que ela é multifatorial, né? Não é um. Mas é interessante, assim, mesmo sendo multifatorial, muita gente gosta de colocar a culpa no exercício, né? E se o exercício fosse o culpado, a gente não via num número tão grande de crianças sedentárias essa dor aparecer. sim, E pelo menos lá no nosso ambulatório, a grande maioria das crianças que aparecem com dor, elas são sedentárias, né? Bem sim. mais do que ativas. E tem muita associação também com famílias que experimentam dor de uma forma geral. Então, tem muito uma mãe que tem uma fibromialgia, uma avó que tem uma osteoartrose, né, que é a famosa artrose. Uhum. Então, a criança ouve sobre dor muito, né? Então, tem esse aspecto também. Então, o aspecto psicológico, alguém que perguntou, ele é, assim, ele é muito importante, né? E Ah, ele, sim, é. e ele é muito negligenciado por nós, de forma geral, da parte da saúde, por entender pouco mesmo, assim. A gente não consegue entender tão bem a psicologia humana, né? Às vezes a gente acaba passando por cima disso e focando no que é físico, no que é palpável, e é uma coisa muito importante. A gente pensa, pelo menos É, pensar e considerar isso. todos os outros profissionais que não somos os psicólogos, quando nós somos procurados por isso, a impressão que eu tenho é assim, se eu devolver a criança ou encaminhá-la também para um outro serviço, é como se eu fosse um pouco incompetente, né? Nossa, veio para mim, eu precisava resolver, afinal de contas, eu sou profissional do movimento e eu estou passando a bola, né? Que competência é essa ou que incompetência é essa? Eu trouxe aqui para você. Isso é um pouco, uma cultura um pouco velada, assim, mas que ela Sim, existe sim entre nós profissionais, e eu não estou falando dos fisioterapeutas, nem dos médicos, mas do geral, assim, né? É, claro que como lá no ambulatório nós somos vários profissionais, é multiprofissional, a gente está muito acostumado com uma realidade que é única, que é aquela realidade de lá. Mas sim, muitas vezes as pessoas vêm para procurar, e assim também, né, Gustavo, o próprio preconceito do paciente, né, dele como paciente, de encarar assim, eu tenho um fisioterapeuta, legal, eu tenho um psicólogo, nossa, o que que você tem, né? é. Tem também outras questões que transcendem o diagnóstico de base, né, o diagnóstico principal, né, para que a gente trate o paciente de uma forma, a criança de uma forma geral, né? Você puxou um gancho que tem outro problema muito grande aí do médico com o paciente, né? Quando o paciente procura um médico, ele quer um tratamento. E Uhum. geralmente ele quer um remédio, Uma né? solução, né? E geralmente essa solução vem em forma de remédio, ou de gota, ou de xarope, ou de Um comprimido mesmo, comprimido. né? Na hora que você Até injeção fala, a gente aceita. na hora que você fala, a sua dor, ela é multifatorial, quem vai te ajudar muito é a fisioterapeuta, quem vai te ajudar muito é a psicóloga, eu vou estar aqui olhando, e às vezes o médico fica mais olhando e assim, vendo se tem alguma coisa, excluindo se não tem nada a mais, do que Uhum. realmente botando a mão na massa, em grande parte dos casos. Então, assim, tem muito essa construção do médico com o paciente que foi sendo feito durante anos, que a gente tem que desconstruir também, né? Ali, não é sempre que um paciente vai chegar com. Cada caso é um caso, vai chegar com um caso específico que eu vou destrinchar todo o caso, vou saber o que está acontecendo. Não. Muitas vezes eu vejo um problema ali da ordem de movimento que fala, aqui, ó, eu acho que o pessoal da fisioterapia vai mexer bem com Uhum. você. É um pé super plano, você vai precisar de uma palmilha, isso vai te ajudar muito. Eu vim para tomar um remédio, vou colocar uma palmilha, né? Isso vai resolver minha dor? Pode ser que resolva. Mas aqui também, assim, não simplifica tanto a questão de excluir as outras coisas, porque, assim, normalmente o diagnóstico é um diagnóstico de exclusão, você excluiu todas as Sim, coisas, e não é simples excluir não tudo. é, não é. Então, não é uma coisa assim tão simples, tá bom, dizer você não tem isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo, você avaliou todas essas coisas, Sim, né? Então, não é porque o médico te encaminhou para uma outra coisa, ou a própria fisioterapia te encaminhou para uma outra coisa, que ela está abrindo mão de você e excluir as malignidades, né, que é é. a maior preocupação da família sempre, não é tão fácil assim, né? Porque não é uma coisa assim, como você falou, é simples. Não, não é tão simples, Gustavo, a gente sabe que não. Deixa eu só mais uma pergunta que uma mãe perguntou, mas você já respondeu. As crianças têm mais dor porque crescem rápido? Não, E não tão, são as crianças mais altas que têm dor? também não.
Tá, Mas tá, mas existe alguns trabalhos relacionando hipermobilidade com isso. velocidade de crescimento, né? Então são crianças que podem até, quando crescer, formar estrias, né? Porque até o colágeno delas é mais móvel, mais frouxo, né? Então pode acontecer, eles estiram mais rápido, podem formar estrias, mas também não é uma coisa tão sabida ainda. Tá. E a hipermobilidade e a dor, elas estão ligadas, não estão ligadas? Como que é? Super ligados, né? Só a gente saber que grande parte é, alguns trabalhos falam 30, outros 40% das crianças que têm dor do crescimento são hipermóveis, né? Uhum. Então, assim, tá super ligado. É por isso que a gente divide o hipermóvel com dor e o hipermóvel sem dor. O hipermóvel com dor vai ter a síndrome da hipermobilidade. Então, tá relacionado, sim, né? Tá, tá bom. Gustavo, olha, acho que nós respondemos as perguntas da caixinha. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu deixei passar. Não sei se é parte da especialidade do Dr. Gustavo também, mas hoje. Casos de encurtamento. Há hoje mais casos de encurtamento de tendões do que no passado? É uma pergunta. Olha, eu acho que eu não vou saber responder essa pergunta, porque eu não vejo tanto, eu vejo muito mais as queixas de doença, né? Assim, as queixas musculares funcionais, eu acho que muito mais o pessoal da fisioterapia, o Da pessoal ortopedia, mesmo né? da ortopedia, ou mesmo o pessoal que mexe com o esporte diretamente, né? É, Os professores de educação física os e educadores físicos, né? os treinadores. Nem todo encurtamento muscular está ligado ao sedentarismo, viu? O Uhum. sedentarismo traz muito encurtamento, muito mesmo, mas Uhum. nem todo encurtamento está ligado ao sedentarismo, não. Tem um biotipo, né, mais troncudo, que eu esqueci o nome, eles têm mais volume muscular e têm menos tendão e ligamento, dá um pouco de encurtamento. Sim, Tem tem alguns aqui, encurtamentos que são congênitos, as crianças é, nascem com encurtamento, né? Muito comum do calcanhar, e e às aí vezes até também, cirúrgicos, né? sim. A dor do crescimento piora com a temperatura mais fria ou nada a ver? Algumas pessoas fazem essa relação, algumas pessoas que têm dor, né? Então, assim, os pacientes que têm artrite, eles fazem essa relação, né? Os dias mais frios são os dias mais dolorosos e eu preciso me movimentar, esquentar minhas articulações para doer menos. Então, Uhum. sim, existe essa relação, sim. Não em todos, tá? Não são todas as pessoas que relatam isso, mas sim, tem essa associação, tá? Tá, tá joia. Nós temos 5 minutos e eu quero te perguntar duas coisas que não apareceram aqui. A dor abdominal e a dor de cabeça nas crianças. Isso tem alguma relação com a hipermobilidade, ou com a dor de crescimento, ou com a dor musculoesquelética? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem, né? Totalmente. A criança tem, eu sempre brinco que a criança tem dois grandes centros de dor, né? Uhum, É a cabeça e a barriga. Né? Então, assim, está totalmente associado. Quem nunca foi fazer uma prova que sentiu aquele desconforto abdominal, né? Quem uhum. quem nunca esteve tão estressado ou não dormiu bem que teve um dia inteiro de dor de cabeça? Então, as emoções estão totalmente relacionadas com a dor, que estão totalmente associadas com a dor abdominal e com a dor de cabeça, né? Então, assim, eu vou extrapolar um pouco dos adultos. A gente sabe que quem tem fibromialgia, que todo mundo já deve ter ouvido falar, Falar? tem muita associação com sono ruim, com dor de cabeça, né? No adulto é mais a dor de cabeça. E na criança, as crianças que têm dor do crescimento, eles têm mais associação com dor abdominal, né? Uhum. Então, o corpo é todo ligado, tá? Não adianta a gente querer Segmentar. segmentar, porque realmente tá todo associado. E as emoções estão, parece que, maestrando isso tudo aí. Sabe, você falou agora, eu me lembrei de um caso que foi de uma turminha lá do nosso grupo, um caso muito peculiar, uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum, nem em algum registro de literatura, mas depois que nós temos lá a turminha do Pilates, né, que você sabe, a gente vai segmentando o corpo para dar consciência e tal, e depois da aulinha que ele teve a consciência abdominal, ele aprendeu a fazer força abdominal, tanto para fazer flexão, né, a função do abdominal, quanto a força abdominal para evacuar. Uhum. E esse menino, um dia, a mãe foi lá agradecer
que depois que ele aprendeu a fazer essa força, ele não teve mais dor abdominal, nunca mais teve intestino preso e não teve mais dor de cabeça. E eu lembro que a gente discutiu a respeito disso, né? Ele devia fazer uma força fora do lugar onde ele deveria fazer a força. Não é por isso que as crianças têm dor abdominal, não é? Não estou afirmando isso não, só estou contando um caso muito particular, né? Que é muito interessante, até por isso que é importante a gente saber que cada um é um, né? E senti muita dor, chegava a gritar durante a madrugada. Ou meu pai ou minha mãe faziam massagem para aliviar a dor. E eu cresci muito pouco, eu tenho só 1,55 m, é isso Mostrando mesmo. que não tem associação, né? Não tem associação, exatamente. Tá joia, Gustavo. Eu quero muito te agradecer. Esse bate-papo foi muito legal, foi ótimo, foi uma delícia mesmo. Mais uma vez Vamos. pedir desculpa pelo começo, chamei no Instagram errado. Não, tranquilo. Muito obrigado a você. Assim, é sempre um prazer conversar sobre temas que a gente gosta, né? Que a gente se debruça sobre, né? Que venham mais temas, que a gente escuta mais coisas, assim. Adoro movimento, adoro exercício, você sabe. Sou uma Você pessoa sabe que que eu vou te chamar mais vezes, né? Nós vamos falar mais sofre se depois. ficar parado e essa É. quarentena tá mexendo com a cabeça da gente por conta disso. Tá, eu só quero aproveitar e anunciar minha próxima live, que vai ser com a doutora Patrícia Guedes. Ela é uma fisioterapeuta, trabalha com postura. E Legal. então, daqui uns 15 ou 20 dias, não marquei certinho, mas aí o pessoal fica de olho que eu vou colocar. E ela vai estar aqui para falar um pouquinho da postura da criança. Muito obrigada, tem muitos elogios aqui. Viu? Obrigado. Adorei, muita coisa boa, maravilhoso, parabéns, é isso mesmo. Obrigada mesmo, Gustavo, e até a próxima, viu? Um beijo, obrigado a todo mundo que assistiu, que acompanhou. Até mais, tchau. Tchau. We'll be right back.